Mas para Caim e para sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11. Temos lido nas Santas Escrituras, na Palavra de Deus. Ouvintes amados, nesse instante, o Espírito nos leva a fazer uma pergunta, e cremos que Ele quer fazer isto justamente para Ele próprio nos dar a resposta. Por que Caim não irou-se contra Deus, ao invés de irar-se contra seu irmão Abel? Quem rejeitou o sacrifício de Caim? Foi Deus, não foi Abel. Abel não tinha culpa nenhuma. Não havia culpa alguma em Abel por aquele acontecimento. E a pergunta vai mais adiante. Por que Caim odiou a Abel ao invés de odiar a Deus, a ponto de matar Abel? Por que Jezabel odiou Elias, ao invés de odiar os falsos profetas? Por que Herodias odiou a João Batista? Por que os sacerdotes odiaram a Jesus Cristo e amaram a um facínora? Preferiram escolher um homicida? Por que a igreja amou tanta gente pervertida e matou 68 milhões de crentes, de cristãos?
Bom, se nós conseguirmos a resposta por que Caim matou Abel, odiou Abel, então já está respondido tudo demais. Já está respondido tudo. O restante tudo está respondido para nós pelo Espírito Santo. Agora, não é muito difícil nós obtermos a resposta por que ao invés de Caim se levantar contra Deus, levantou-se contra seu irmão Abel, que não tinha nada a ver com a coisa. Amados, Satanás é pai de Caim. Caim é do maligno, disse as Escrituras. Caim é uma semente da serpente. Caim é um filho do diabo. Eu faço uma pergunta. Jesus disse para Maria Madalena: você é uma filha do diabo. Disse para Zaqueu: você é um filho do diabo. Disse para aquele ladrão crucificado do seu lado direito que se arrependeu: você é um filho do diabo? Não. Jesus disse para sacerdotes, para religiosos, para homens que matavam por causa de Deus. Matavam. Vejam aí. Matavam. E o que é que Caim fez? Qual é o primeiro homicídio? Matavam por causa de Deus. Não se jogavam contra Deus. Mas a Bíblia mostra que Caim estava contra Deus. Os sacerdotes estavam contra Deus, como Saulo estava contra Jesus Cristo, contra Deus. Porque Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ora, Saulo nem conheceu a Jesus. Nem conheceu a Jesus. No entanto, estava perseguindo a Cristo. Quando ele se levantou contra os cristãos, contra os filhos de Deus, ele estava perseguindo a Cristo. Satanás, não podendo de maneira alguma destruir a Deus, o que faz ele? Vem contra a sua criatura, vem contra os seus filhos. E foi isto que aconteceu lá no princípio, e foi isto que aconteceu lá no dia de Elias, nos dias dos profetas, no dia de Jesus Cristo, nos dias dos apóstolos e nos dias da igreja mártir. Na história da igreja, quando 68 milhões de crentes foram mortos, era a mesma semente homicida de Caim que estava matando Abel, se atirando contra Deus, se atirando contra aqueles que tinham a revelação de Deus. A causa toda foi esta, porque Abel tinha revelação e Caim não tinha a revelação. Então eles se iram contra aqueles que têm a revelação. Por que odeiam tanto a mensagem do profeta? É o mesmo que perguntarmos: por que Herodias odiou tanto a João Batista a ponto de fazer um pedido de sua cabeça? Que coisa horrível! Que pedido estúpido! Sim, meus amados ouvintes, a resposta está aqui. Satanás, não podendo destruir a Deus, vamos dizer lá em cima, então tem se jogado contra Deus aqui embaixo. Porque ele foi precipitado lá de cima aqui para baixo. E Deus permitiu que houvesse a queda, para que assim ele pudesse se manifestar em seus atributos de Salvador, de Redentor, de Deus.
enquanto isso também Satanás pudesse se manifestar com todos os seus aspectos, todos os seus atributos, e pelas reações que os homens têm, pelas nossas reações, pelas nossas maneiras de viver, nós sabemos o que é que está dentro de nós, se é Satanás ou se é Deus. A reação dos sacerdotes provou perfeitamente que Jesus Cristo estava falando a verdade ao respeito deles. Jesus Cristo disse: vós sois filhos do diabo. Com toda esta religiosidade, com todo este culto tradicional, com todo este culto bonito, com todo este culto técnico, vós sois filhos do diabo. Vós tendes enfeitado os sepulcros, caiados sepulcros, enfeitados sepulcros dos profetas dos vossos pais que vocês mataram. Vocês são hipócritas, vocês são filhos da serpente, vocês são raça da serpente, raça de víbora. Vocês têm gana de sangue, vocês têm prazer em cumprir a lei, mas para matar, para apedrejar, para crucificar, para derramar sangue, porque este é o desejo de Caim. Mas veja que coisa tremenda, que quando Satanás se levantou contra o Filho de Deus, para onde Satanás inspirou aos seus súditos, aos seus teleguiados, para onde ele inspirou-os a levarem a Jesus, para Herodes, a Pilatos. Em outras palavras, Satanás estava dizendo assim, com aquela cena: olha aí, você rejeitou esse poder lá no Monte da Tentação, lá naquele monte quando eu te visitei, buscando um companheirismo contigo, mas agora eu te ponho para subir aqui. Eu vou te pintar de rei, vou fanfarronar com você, eu vou fazer de você um palhaço, eu vou te vestir de carnaval, eu vou te vestir de vestes resplandecentes, eu vou te mascarar de rei, eu vou botar uma coroa de espinho em você. Você me rejeitou, não é? Sim, amados, veja que coisa maravilhosa, se o Espírito pode concordar estas coisas dentro de nós nesse instante. Como está escrito aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Deixem isto entrar, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O que eu quero dizer para os meus ouvintes nesse instante, para meus irmãos amados, pais que lutam, que choram pelos seus filhos, pelas suas esposas, esposas que choram pelos seus maridos, pelos seus filhos, pastores que choram pelo rebanho, que se angustiam para que o povo tenha a fé perfeita. Vocês, filhos de Deus, que nesta hora têm oferecido o sacrifício que enquadra com a revelação, pela revelação do Espírito Santo, não se engane. Caim está com o semblante caído, Caim está irado, Caim é homicida, os filhos do diabo estão irados, os instrumentos de Satanás, eles estão prontos para uma arrancada contra Abel, eles estão prontos para uma arrancada contra Elias, contra João Batista, contra Jesus Cristo, contra os apóstolos, contra a igreja mártire, contra Estevão, diáconos. Ó diáconos, Satanás está irado com um diácono tipo Estevão. Ele não se ira com um diácono tipo Nicolas, misturado com o mundo,
mas com um diácono tipo Estevão, ele se ira. O Caim está irado, seu semblante está caído, mas não temas. Diz o Senhor nesse instante: filhos de Deus, não temais, porque maior é o que está conosco. Está aqui. Quando o sangue de Abel desceu na terra, que a terra engoliu o sangue de Abel, eu pergunto, qual era o estado verdadeiro de Abel? E ao mesmo instante, qual era o estado de Caim? Qual era a segurança que Caim tinha desde então? Qual é a segurança que Jezabel tinha? Qual a segurança que Faraó teve ao rejeitar Moisés? Qual a segurança que Herodes teve ao sacrificar o Filho de Deus, o profeta de Deus? Que segurança aqueles sacerdotes, Caifás e todo o Sinédrio e todo o conselho de ministros daquele dia teve ao rejeitar o Filho de Deus, a matar a Deus, a crucificar a Deus na cruz, derramar o seu sangue? Que segurança tiveram aqueles homens que sacrificaram os apóstolos? Que segurança tiveram aqueles homens que enviaram os cristãos nas arenas? Que segurança, que certeza, que paz eles tinham? Eles viveram delirando, em pesadelos, em desespero, em angústia, com falta de paz, com expectação, o ódio tomando conta de seus corações, dando vazão mesmo à ira. E não há sono perfeito. A mulher de Pilatos, a igreja de Pilatos, fica perturbada a noite toda, porque ela não pode ter paz, ela não pode ter segurança. A igreja casada com o poder do mundo, a igreja casada com o Estado, não pode ter segurança. A mulher de Pilatos não pode ter segurança, porque ela está crucificando a Cristo, ela está rejeitando a Cristo, os sacerdotes estão rejeitando a Cristo, crucificando a palavra, rejeitando, odiando aqueles que vivem a verdadeira palavra. Os vossos familiares são os maiores inimigos que vocês têm, vocês que têm amado a Deus sobre todas as coisas, disse Jesus. Que segurança tem um povo que rejeita um profeta de Deus? Que segurança tem um povo que odeia a palavra de Deus, que odeia a mensagem do momento, que odeia a decência, o pudor, que odeia uma mensagem que combate exclusivamente o pecado e seus efeitos imorais, funestos, destrutivos? Que segurança tem um povo que rejeita a palavra numa hora como esta? Que segurança tinha os sodomitas? Que segurança teve o povo civilizado e progressista dos dias de Noé? Que segurança terá o povo progressista que tem rejeitado a visita de Deus? E respondam, por favor. Seus refúgios intelectuais, religiosos, façam abrigos de cimento armado, façam, e vamos ver quem vos livrará da condenação do inferno, pois assim diz o Senhor. Ó Senhor, tenho procurado fazer as pessoas sentir que o ódio, a aversão pela tua palavra é a expressão, é a manifestação da semente de Caim, o homicida, o matador. E o amor à tua palavra, o amor à sã doutrina, o amor ao mensageiro do Senhor é a revelação, é a manifestação da semente de Deus, da semente que é o Espírito Santo em nós, a palavra do Senhor em nós, amando ao bem e aborrecendo o mal. Em nome de Jesus Cristo, nós te suplicamos,
que o teu Espírito Santo continue falando a cada coração ouvinte. Amém, Senhor. Amém.